Bom dia! Que Deus e o céu te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Todas as bênçãos que estão retidas no mundo espiritual estão para chegar na sua vida. Você crê, toma posse. Nesse 11º dia da campanha de Daniel, nós iremos fazer um ato profético muito poderoso. A oração de hoje será rápida, eu não vou nem ouvir testemunho, porque será rápida, porque nós faremos um ato profético. Deus falou isso ao meu coração e eu vou fazer um ato profético com você e tenha certeza que o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te abençoar. Deus vai fazer cair por terra uma seta perigosíssima do inimigo no dia de hoje. Pode ter certeza. Juntamente com essa oração, eu vou abrir um jejum até o meio-dia de hoje e eu quero que você faça, por favor, a direção que eu vou te dar até o meio-dia. Até o meio-dia eu quero que você faça isso em algum momento até o meio-dia. Pode ser até assim que terminar aqui a oração, mas até o meio-dia, que é o horário que eu irei entregar esse jejum. Você sabia que na Bíblia, na palavra de Deus, entre Gênesis e Apocalipse, que é o primeiro e o último livro da Bíblia, está escrito a palavra não tenha medo, ou seja, não temas. Está escrito 366 vezes essa palavra. É como se para cada dia do ano, até para aquele ano que tem 366 dias, que tem um dia a mais, existe um ano, de tempo em tempo existe um ano que tem um dia a mais. Então até para o ano que tem um dia a mais, é como se Deus dissesse: filha, não tenha medo. Filho, não tenha medo. O medo é uma seta perigosíssima do inimigo. Tudo aquilo que você tiver medo, que você verbalizar que tem medo, que você pensar que você tem medo, começar a pensar muito em forma de medo, você vai atrair, você vai abrir uma brecha, um portal. Não é nem uma brecha, é uma porta, um portal espiritual para o inimigo ele entrar e ele agir. Se você tiver medo que seu relacionamento acabe, o inimigo vai trabalhar em cima dessa brecha. Se você tiver medo de cair doente, medo de ter certa doença, você vai dar uma brecha ao inimigo para te setar com aquela doença. Se você tiver medo de ser desempregado, vai acontecer isso. Então, hoje, vamos fazer um ato profético para Deus, para que o Pai, Filho e Espírito Santo repreenda todo o medo, toda seta de medo, todo medo, até aquele medo que você nunca falou para ninguém, mas você tem. Então será repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu quero que, em primeiro lugar, você escreva aqui abaixo: Pai, eu confio em Ti. O contrário do medo é a confiança, né? A gente vence o medo com a confiança em Deus. Escreva aí abaixo, por favor: Pai, eu confio em Ti. Escreva aí, por favor. Você que está aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todos os males. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e você está em uma grande corrente de oração. Aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus e sobre a sua palavra que está aqui na minha frente. É sobre isso que eu falo. E se você está aqui, é porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus te ajudar. Amém? Vou orar por você. E se você dizer assim: bispo, ore e continue orando porque eu preciso muito. Aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E a partir desse momento, sempre eu estarei orando pela tua vida. Tá bom? Tá certo?
A Bíblia diz, e já vou orar o Salmo 91, eu vou orar o Salmo 91 e você vai entender. A Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo 14, no verso 30, diz assim: reparando, porém, reparar é observar. Você reparou? Você observou? É focar os olhos, sabe? Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mais importante é o que você ouve de Deus do que aquilo que o inimigo quer que você veja. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pronto, aqui o inimigo, tudo que o inimigo queria. Aqui fala de Pedro, quando ele foi andar sobre as águas, que ele disse: Senhor, se és tu mesmo, Filho de Deus, manda eu ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus disse: venha, venha. E ele começou a andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe o que eu vejo aqui nessa palavra? A Bíblia diz que Jesus estava em um ponto, Pedro estava em outro no barco. Pedro desce do barco e começa a andar. Quando ele afunda, que ele pede socorro, a Bíblia diz, estendendo a mão. Jesus não correu. Por que Jesus não correu? Só fez estender a mão, porque estava perto. Tem gente que é assim. Quando falta pouco, quando ela está perto de receber a vitória, quando ela está perto, próxima de receber a vitória, é que o medo começa a agir. O inimigo, eu lembro, isso tem muitos anos já, muitos anos. Eu lembro de uma moça que foi na igreja pedir uma oração, eu estava lá, e ela estava assim, com muito medo de ser um problema grave, porque a dor estava já há muito tempo. E aí eu orei, dei uma palavra a ela, ela disse assim: eu creio, eu vou ser curada. Aí ela estava com um filho, o filho era uma criança. Aí ela saiu da igreja. Depois ela voltou de novo. Por quê? Na saída, o filho, uma criança inocente, olhou para ela e falou assim: mãe, eu acho que a senhora não está curada não. Ela disse que aquela palavra que a criança falou entrou no coração dela e colocou dúvida. E ela voltou para pedir oração de novo. Veja o que é uma palavra. Veja o que é uma palavra. Então, o medo, ele paralisa. O medo, ele paralisa. O medo faz a pessoa afundar. Então, hoje, porque eu sei que o inimigo está trabalhando e quer trabalhar nisso para que você perca a sua bênção. Então, no dia de hoje, eu vou fazer uma oração, vou colocar aqui agora no Salmo 91, tá? Eu vou colocar no Salmo 91, como eu disse, não vou demorar muito. Por quê? Vou orar o Salmo 91. Depois da oração do Salmo 91, eu vou abrir um jejum até o meio-dia. Até o meio-dia. Você vai pegar a sua agenda, você que está na campanha de Daniel, sua agenda, sua caderneta ou seu caderno. Você vai em algum momento do dia hoje, até antes do meio-dia, você vai escrever. Você não vai verbalizar, você vai escrever tudo aquilo que você tem medo. Qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? Quando eu falo disso, eu nunca esqueço de uma pessoa que eu conheci que dizia, eu era criança, essa pessoa dizia assim: meu maior medo é morrer, é perder a vida num leito de hospital e não conseguir um tratamento. E a pessoa faleceu assim, infelizmente. Eu nunca esqueço disso quando eu falo sobre medo, porque era o maior medo da pessoa. Era o maior medo dessa pessoa. Eu era criança, eu não esqueço disso. Eu não esqueço disso. Essa pessoa trabalhava em 2 trabalhos. Um era só para pagar o plano de saúde. E justamente quando um desses empregos, ela foi mandada embora de um desses empregos, que ficou doente. E aí, infelizmente, o medo que ela tinha aconteceu. Então, tudo que você tem medo, a própria Bíblia diz, aquilo que você teme te sobrevém. Então, terminando a oração, você vai escrever tudo aquilo que você tem medo, tudo que você tem medo. Escreveu?
no caderno. Tem que ser no caderno, na caderneta. A não ser que está aqui pela primeira vez, você escreve em um papel. Depois você vai voltar aqui. Cuidado para você não entrar em um canal errado. Porque tem canal aí, tem canal no YouTube que pega oração minha e aí engana as ovelhas, aí você perde a bênção. Cuidado. Você vai voltar aqui, depois que você escrever tudo. Não é para falar com ninguém. Olha, eu vou escrever aqui que eu tenho medo disso. Nada, tá? É você e Deus. Você vai escrever tudo que você tem medo que possa acontecer na sua vida financeira, sentimental, saúde. Você vai escrever. Depois você vai voltar aqui para ouvir mais uma vez a oração, porque eu vou orar o Salmo 91 e a oração que eu vou fazer aqui já é ministrando, você esmagando o papel, porque quando você ouvir a oração, você vai esmagar o papel com tudo aquilo que você escreveu que representa o medo e você vai jogar fora. Você entendeu? Entendeu o que eu falei? Você vai escrever, vai voltar aqui, vai ouvir de novo, já com papel escrito, tudo aquilo que é medo e vai esmagar. Eu já vou ministrar a oração como se tu tivesse já com um papel na mão, escrito o medo, esmagando. Amém, ovelha querida? Tem que ser antes do meio-dia, porque eu vou estar em jejum até esse horário. Amém? Vou colocar o fundo de oração e nós vamos orar o Salmo 91. Aleluia. Aleluia. Com muita fé no seu coração, declare comigo as poderosas palavras do Salmo 91 para que todo medo venha a ser repreendido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai querido e Pai amado, debaixo da bênção do Salmo 91, Senhor, eu repreendo agora todo medo, todo espírito de medo, toda seta de medo, que porventura, meu Deus, atingiu, alcançou o coração, a mente, os pensamentos do teu filho, da tua filha, que seja repreendido, que caia por terra. Meu Deus, assim como o Senhor na tua palavra está escrito 366 vezes, não tenha medo. O Senhor diz, não tenha medo, porque o medo paralisa, o medo afunda, o medo faz tudo dar errado.
mas eu declaro debaixo da bênção do Salmo 91, debaixo deste jejum que eu acabo de abrir nesse momento. Eu abro um jejum, meu Deus, por todos que estão ouvindo esta oração, por todos, meu Pai, que esmagarem a folha de papel. Você que está comigo nesta oração, no momento que você esmagar esta folha de papel, todo medo será esmagado, todo medo será esmagado, cairá por terra, perderá força, não prosperará, não prevalecerá a força do inimigo sobre a tua vida. Eu quero que você, com muita fé, esmague esse papel que está escrito tudo aquilo que é medo. Esmague pela fé e declare: esse medo é vencido pelo poder de Deus, pela minha fé, pelo jejum do meu profeta e pela bênção do Salmo 91. Esse jejum é vencido, esse medo é vencido em nome do Senhor Jesus e ele cai por terra. Deixa cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. E com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Pai, eu abro este jejum até o meio-dia de hoje, e todos que até lá fizerem esse ato profético sejam abençoados e que todo medo caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ovelha querida, você observou que eu orei já ministrando você, esmagando o papel? É para quando você voltar aqui você fazer isso. Na oração pela fé, eu já ministrei você esmagando o papel, porque você vai agora ou em algum momento, mas por favor, antes do meio-dia, escreva na sua agenda, no seu caderno da perseverança, tudo aquilo que é medo. Tire a página, volte aqui, ouça a oração com o Salmo 91, esmague, deixe cair por terra, depois você vai jogar fora. Todo medo será vencido. O contrário do medo é a confiança e a fé. Deus vai te dar a vitória. Amém? Peço que você compartilhe com todas as pessoas que você ama, que você quer bem, para que eles também façam esse ato profético. Eles serão muito abençoados. Muitas pessoas vão se libertar de muitos males hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tá bom? Que Deus te abençoe. 18 horas nós voltamos, no horário da viração, na hora sagrada, orando o Salmo 91. Mas você vai ouvir a oração, essa oração que eu fiz agora, você vai ouvir para esmagar o papel antes do meio-dia, tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.